Hoje eu vou falar de abdominoplastia e vou começar contando a história de uma moça que foi uma coisa interessante, que tinha uns 10 dias que eu tinha operado, feito o abdômen dela, e ela chegou e falou assim: doutor, o senhor me dá um atestado para o meu marido? Eu falei: sim, seu marido trabalha de quê? Ele está te acompanhando? Não, eu quero um atestado para entregar para o meu marido dizendo que eu não posso fazer o que ele está querendo fazer. Ele está querendo toda noite namorar comigo e não pode. O senhor disse que é 30 dias de repouso. Eu falei: sim, 30 dias de repouso. Pois é, então o senhor tem que me fazer um papel dizendo que eu não posso fazer nada, não posso ter relação com ele. E eu achei interessante, puxei esse gancho, porque essa moça era uma paciente excelente, estava preocupada com o resultado da cirurgia. É importante que o paciente, na hora que ele chegue para a consulta, ele case com o negócio. O médico vai fazer a cirurgia, existe técnica, existe aparelhagem, existem hospitais fantásticos, mas tudo isso pode ir por água abaixo se a paciente não estiver dentro do processo também. No caso, essa moça, embora seja relativamente engraçada, ela queria dar um atestado médico para o marido, mas ela estava preocupada com o resultado da cirurgia. E a razão é simples, é uma das perguntas que sempre aparece para mim e é a razão da preocupação dela. Quanto tempo eu preciso ficar parada? O tempo para ficar parada é pelo menos 30 dias. A gente pede isso daí porque é o tempo para cicatrização, que as feridas vão fechando, então tem que ter um certo cuidado. Você que tem medo de fazer a cirurgia de abdômen, eu vou, ao final da nossa conversa aqui, eu vou dar algumas indicações para você perder esse medo, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes deixam de fazer uma cirurgia que poderia resolver muito em sua vida por medo, ou porque alguém falou que não é uma boa cirurgia ou porque teve um mau resultado, mas aguarde o final do vídeo que eu vou dar uma explicação sobre como tirar o medo da cirurgia plástica. Existem técnicas para isso. Ainda falando sobre o abdômen, quem é a paciente indicada para fazer isso? É aquela paciente que tem uma grande flacidez da parte inferior do abdômen. Situação típica: a mulher que teve 2 ou 3 filhos, engordou, emagreceu, ficou aquela sobra de pele indesejável embaixo, e aí a gente vai fazer abdominoplastia. Geralmente, quando existe também as gravidezes em grande quantidade, tem também um relaxamento do músculo. Então a gente aproveita, além de tirar a pele, a gente faz a famosa correção da diastase dos músculos retos, que é fechar o músculo. A gente vem fechando aquele músculo, ele ganha resistência, melhora o desenho do abdômen, fica uma parede abdominal muito mais resistente e que vai ajudar no resultado final da cirurgia. Tem uma coisa que as pessoas têm que saber e que é um limite na cirurgia de abdominoplastia. A parte alta do abdômen, essa região que as pessoas falam estômago, né? Muitas pacientes têm um estômago alto. Nem sempre a gente consegue reduzir esse estômago completamente, porque essa área é a área que vai ter que descer até chegar lá na região dos pelos pubianos. Uma parte disso aí terá que descer. Se a gente fizer a retirada do estômago alto, a gente machuca demais essa região e corremos o risco de ter necrose. Então, quase sempre, quando a pessoa tem aquela gordura na região do estômago muito assim, elevada, a gente avisa que tem que fazer uma lipoaspiração em um outro tempo para que seja resolvido. Então, essa é uma condição importante. Inclusive, se a queixa principal for o estômago alto, às vezes é preferível fazer a lipo primeiro, depois pensar em fazer o abdômen, porque às vezes o abdômen não é a queixa principal da pessoa que tem o estômago alto. E o umbigo? Umbigo de abdômen é sempre feio, doutor? Não. Umbigo de abdômen depende da técnica que for utilizada e depende de alguns cuidados. Da parte da paciente, o que eu peço sempre é 6 meses com uma bolinha, com um moldezinho, pode ser um molde de silicone, pode ser uma bolinha, dentro do umbigo para evitar que ele feche. As cicatrizes circulares no corpo humano tendem a fechar. Então, a gente pede sempre para usar um moldezinho para evitar que aquele umbigo fique feio. É um novo umbigo. Geralmente a gente consegue melhorar, que o umbigo da mulher que teve vários filhos, ou é a mulher que engordou e emagreceu muito após grandes emagrecimentos, é aquele umbigo já meio triste, já flácido. Então a gente consegue melhorar a condição do umbigo e fica muito mais agradável do que o que era o umbigo anterior. O tamanho da cicatriz, ela é proporcional à quantidade de pele que a gente tem que tirar. Se a gente tira muita pele, a cicatriz é um pouco maior, mas sempre ela vai
de um lado ao outro da cintura, porque a gente precisa tirar uma grande quantidade de pele para que a gente consiga esticar aquele abdômen e deixar ele de uma condição favorável. No fechamento dos músculos, eu gosto de falar que dá sempre para a gente corrigir uma hérnia umbilical ou uma hérniazinha. Hérnia é uma gordurinha que está saindo lá de dentro do abdômen, saindo pela musculatura e que às vezes é até meio dolorido. A pessoa sente aquela dorzinha, aquela queimação, é uma hérniazinha umbilical. E é frequente, porque a musculatura já está enfraquecida, é frequente que ela surja, e aí no momento que a gente está fazendo a correção da diastase, a gente aproveita também e faz a correção da hérnia umbilical. É um tempo cirúrgico a mais, mas ele é um tempo rápido, em torno de 20 minutos, meia hora. A gente corrige essa hérnia e faz parte da cirurgia. Os cuidados que a paciente deve ter, primeiro, nada de repouso excessivo, a gente pede para andar. A razão disso é evitar as embolias, que o repouso em excesso, numa cirurgia grande como é o abdômen, o repouso em excesso pode fazer com que tenha uma trombose e disso aí advir uma embolia. Então a gente pede para a paciente andar. Tem outras formas de tentar evitar a embolia, a gente tem medicação, tem hidratação, mas o andar é fundamental. A gente tem que fazer a musculatura das pernas trabalhar para evitar a trombose. Então, pouco repouso. Agora, quando tiver repouso, sempre procurar deitar com as perninhas para cima para facilitar que o sangue desça mais fácil até o coração e o coração bombeia esse sangue com mais facilidade. Evitar a posição sentada com as pernas para baixo, porque vai inchar os pés e vai inchar a parte inferior da barriga. É só, imaginando que nós somos 70% de líquido, a parte inferior da barriga estando machucada, o líquido vai descer, vai ficar naquela parte inferior e vai demorar muito mais a cicatrização. Uma coisa que as pessoas têm que evitar, cigarro. O cigarro é venenoso. Cirurgiões plásticos detestam cigarro porque nós trabalhamos com uma quantidade de sangue já diminuída, porque como a gente recorta muito a pele e estica muito, o sangue que deveria chegar na parte final da ferida, ele já é diminuído, tanto porque esticou a pele, como porque a gente tirou partes da vascularização. Então, já tem uma diminuição. E o cigarro faz um fechamento dos vasos. O cigarro, ele fecha o vaso. Então, além da gente ter machucado do ponto de vista anatômico cirúrgico aquela região, se tiver o cigarro, ainda vai ter o fechamento desses vasos. Então, eu, por exemplo, sou um cirurgião que não opero se o paciente estiver fumando o abdômen, porque o risco de necrose é muito alto e necrose é sempre uma coisa muito, muito dura para se resolver. Geralmente ficam cicatrizes ruins, o tempo de recuperação é muito longo, é doloroso, então é preferível evitar. Se for paciente fumante, esqueça de fazer o abdômen muito cedo, porque não é um bom negócio. Quanto aos medos, né, que eu prometi falar sobre como tirar medos de cada um que for fazer cirurgia de abdômen. Então, a primeira coisa, para você tirar o medo, pergunte a elas o que aconteceu, como foi a cirurgia. Então, a primeira coisa, conversar com alguém que fez. Tenha um exemplo de alguém que fez. Mas uma pessoa só, não. Converse com várias, 3, 4, 5, quantas você conhecer, pergunte como foi a cirurgia, pergunta o que foi feito, quais foram as dificuldades, porque todo mundo vai contar que teve uma dificuldade, uma coisa ou outra. Veja se aquela dificuldade você pode ultrapassar ou não. Então essa é a primeira situação. Médicos preparados são aqueles cirurgiões plásticos que fizeram todo o caminho que a gente vive repetindo. 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia. Esse é o médico preparado para fazer uma abdominoplastia. É uma cirurgia que qualquer cirurgião plástico está capacitado. Na nossa fase de treinamento como cirurgião plástico, é uma das cirurgias que é mais realizada. Então, todo cirurgião plástico que fez uma boa especialização, ele faz abdominoplastia com destreza, sem angústia. O que você não pode fazer é pegar um aventureiro. Se ele não é um cirurgião plástico, não faça. É uma cirurgia cheia de detalhes, cheio de requinte. Isso é feito para quem sabe o que está fazendo. Mais ou menos eu digo assim, se você vai viajar de avião e contratou como piloto um motorista que não seja um motorista de carro, por exemplo, ou de ônibus ou caminhão, não é a mesma coisa. Então vá com quem sabe o que está fazendo. É a segunda condição de você ter uma boa cirurgia. Converse com as pessoas lá dentro do hospital, veja como veja as instalações. Isso tudo faz parte é a sua vida que está em jogo.
Não que você vá morrer na cirurgia, mas porque você precisa estar segura daquilo que vai ocorrer com você. Então vá conhecer o hospital, eu sempre peço para as minhas pacientes conhecerem o hospital, onde ela vai ficar, como é que é o leito, às vezes até ter uma noção do centro cirúrgico. Informe-se sobre a anestesia, em algumas situações faça uma consulta pré-anestésica com o anestesista que vai fazer a sua anestesia, porque ele é médico também e ele pode muito bem fazer uma consulta pré-anestésica para falar, ó, você vai dormir de tal hora, vai ficar acordada tal hora, vai acontecer assim, assim, assado. Pequenos cuidados que devem ser tomados para que a pessoa fique bem. Isso se você estiver insegura. Se não tiver, deixa por conta, porque eu digo sempre que, de novo falando de avião, é como viajar de avião. A gente entra para o avião, a gente não sabe quem é o piloto, não sabe se ele está bem, não sabe apenas que vai chegar, porque existem critérios técnicos a serem seguidos e que vão chegar lá. Se você vai com um bom cirurgião que tem uma boa experiência, você já sabe que esses critérios estão sendo seguidos. A medicina é muito rigorosa, então nesse aspecto pode ficar tranquilo. Outras pessoas que disserem para você que é uma cirurgia difícil, que deu problema, não sabe para saber o que é que deu o problema. Veja qual é a personalidade daquela pessoa. Muitas vezes o problema está relacionado mais à pessoa do que ao procedimento. A gente vê muito, depois de muitos anos de medicina, o que a gente nota é o seguinte: problemas acontecem em pessoas problema, é muito mais frequente. Não estou dizendo que pessoas que fazem tudo certo não vão ter problema, mas a chance de ter em pessoas problema é muito maior do que em pessoas que tenham as coisas muito bem resolvidas. Isso daí eu também já estou puxando a orelha de quem quer fazer a cirurgia e vai com problemas pendurados. Exemplo, está com problemas em casa, não vai ter quem acompanha. O dinheiro que vai gastar na cirurgia vai gastar e vai ficar sem nada para depois da sua manutenção diária. São coisas que já estão causando um problema na sua cirurgia que você deve evitar. O todo que gira em torno do ser humano como pessoa e que deve ser visto. A famosa medicina holística. A gente não pode olhar o paciente somente como um abdômen. Não, ele é tudo que está em volta. A gente tem que pensar nisso. Ele é a família, o sonho que ele tem ali, mas ele tem também os medos. Então isso tem que ser bem contrabalançado e cada pessoa sabe onde é que dói e o que precisa fazer. Acho que dei assim um indicativo de como você se preparar para a cirurgia. Se você tiver mais dúvidas, o conselho que eu dou é marca a consulta. Nós temos uma série de formas de ser encontrado aqui em Goiânia, então, e mesmo gente de fora de Goiás nos procura. Pelo Instagram é muito fácil, pelo WhatsApp é muito simples da gente se localizar. O que eu tinha a dizer sobre abdominoplastia é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.